falta de vacinas em postos de saúde de Ribeirão Preto prejudica a campanha de imunização. Crianças estão sem receber doses do imunizante contra a dengue e também catapora. Mães relatam preocupação com riscos ao bem-estar dos pequenos. A filha da Michele tem 1 ano e 10 meses. Desde fevereiro, a mãe procura o posto de saúde para imunizar a pequena contra a varicela, vírus causador da catapora, doença altamente contagiosa que causa irritações e bolhas na pele, além de muita coceira. A única maneira de prevenir é através da vacinação, mas o imunizante não está disponível na rede pública de Ribeirão Preto. A saída foi pagar do próprio bolso. Na primeira vez que eu procurei o posto, eles me informaram que não tinha a vacina. E aí eu esperei por 2 meses. Só que aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu retornei ao posto e aí realmente me informaram que isso era uma falta desde o ano passado. Então foram meses aguardando e eu vi que realmente não ia ter a imunização na rede do SUS. Eu procurei a clínica particular, fiz as 2 doses lá e gastei em cada dose R$ 257. Esse também tem sido o drama dessa mãe, que prefere não se identificar. Ela buscou o posto para vacinar a bebê contra a varicela e o filho mais velho contra a dengue. Nenhuma das duas estava disponível em 3 unidades diferentes. Que não tem previsão, que já faz um tempinho, quando chega pouca quantidade de vacina. Então, assim, é para sempre estar ligando, entrando em contato para ver se já tem a vacina que a gente precisa no posto. A falta dos imunizantes acontece justamente na época de maior circulação das doenças. O vírus da catapora se manifesta com grande incidência na reta final do inverno. E a dengue bateu recordes históricos em Ribeirão Preto. A cidade tem mais de 37.500 casos confirmados e 10 mortes. Uma preocupação e tanto para as mães. E a gente fica muito preocupado porque eles têm um futuro pela frente, né? Então a gente sabe o tanto que é importante, tanto a vacina de gotinha, a poliomielite, essas campanhas são muito importantes. Então a gente tenta fazer a nossa parte para precaver uma possível doença, alguma coisa pior, como um óbito, né? É uma preocupação ainda maior. A criança indo para a escola, frequentando a escola, tendo contatos, né? Ainda mais agora com tantos vírus, tantas doenças aí, né? Disseminando. E você ainda tem que se preocupar porque não existe ali a imunização, que é uma doença contagiosa, né? Então, seria importante que isso tivesse, já que está no calendário, ela ser obrigatória também, ser oferecida. O advogado especialista na área de direito médico defende que o serviço de saúde é essencial e não admite falhas em qualquer setor, principalmente o de proteção. A ciência já vem mostrando que é através da vacinação em massa que você cria a barreira necessária para evitar, inclusive, um surto. Pode correr o risco até de ter um surto, como já aconteceu aí em alguns países, né, que se negaram, ou por uma questão filosófica ou não, de serem imunizados ou por falta do insumo. Então, criou-se verdadeiro surto. Então, isso é um perigo, isso é um risco para a saúde pública. A Secretaria Municipal da Saúde informou que todas as vacinas são adquiridas pelo Ministério da Saúde e distribuídas aos municípios através do Estado. Desde o ano passado, a vacina contra a catapora tem sido fornecida numa quantidade muito inferior à necessidade do município. Nesse mês, por exemplo, nenhuma dose foi enviada. Já em relação à vacina da dengue, disse que aguarda o envio da 2ª dose, que ainda não tem data prevista para chegar. Os entes federados são solidários. Então, se o Ministério da Saúde não fez o repasse que seria necessário dos imunizantes, ao meu ver, caberia o município, sim, na condição de ente com responsabilidade solidária, de arcar com o custo de aquisição desses imunizantes e depois verificar qual seria a saída jurídica para a responsabilização também, talvez, do outro ente federado, no caso, o Ministério da Saúde e por aí diante. Mas eu entendo que o município teria que tomar medidas, inclusive judiciais, ao meu ver, na minha opinião, para que não houvesse essa falha na prestação de serviço público. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. O pediatra especialista em saúde pública já conosco aqui no nosso canal digital da Clube, doutor Ivan Savioli Ferraz. Prazer, doutor, falar com o senhor mais uma vez aqui. Doutor, nós estamos falando então de 2 vacinas importantíssimas em falta na rede pública. Quais os impactos que essas ausências
trazem aí para toda a sociedade? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. André, em primeiro lugar, muito feliz de voltar aqui colaborar com o Jornal da Clube, né? Depois de um longo período aí que eu estive fora. Mas, André, é o seguinte, obviamente, quando você tem, né, falta de vacina, você corre o risco de diminuir a cobertura vacinal. E aí vai ocorrer, ou pode ocorrer o óbvio, que é o ressurgimento de doenças, né, que muitas delas não estão presentes no território nacional há muito tempo, ou algumas em que a gente tem alguns casos, mas que se você diminuir a cobertura vacinal, você pode ter o ressurgimento dela com mais força e aí, eventualmente, você ter o aparecimento de um surto. Uma das vacinas em falta é a da varicela contra a catapora. Não é uma doença muito simples. Como é que ela se manifesta no organismo? A catapora, cujo nome científico é varicela, né? A catapora ela se transmite por via respiratória, por gotículas, né, quando a pessoa tosse, e quando a criança, né, o mesmo adulto, mas a criança, quando ela começa a ter a doença, ela começa com febre, falta de vontade de comer, para de brincar, e o que caracteriza a catapora são manchas vermelhas pelo corpo, que às vezes vão também evoluir, né, para carocinhos, que depois de algumas horas se formam bolinhas, que a gente chama de vesículas. E essas lesões, essas vesículas, elas coçam muito. E ao final de 3 ou 4 dias, essas vesículas elas se transformam em crostas. E a doença tende a durar em torno de 1 semana, né? Na maioria das vezes, André, é uma doença benigna, ela se cura sozinha, mas em alguns casos ela pode eventualmente ter uma evolução mais grave, principalmente quando você tem infecção secundária, né? Infecção geralmente por bactérias, dessas lesões da pele. E, eventualmente, a varicela, a catapora, ela pode evoluir de uma forma mais grave, exigindo internação, antibióticos, né? etc. Doutor, a catapora ela costuma se espalhar com mais intensidade na reta final do inverno, enquanto a dengue a gente já está vivendo, na verdade, aí um recorde na cidade. A gente está sujeito, talvez, a surtos descontrolados dessas doenças por falta dessa vacina na rede pública de saúde? Como eu disse, sim. Toda vez que você diminui a cobertura vacinal, se você não tem a vacina, você vai diminuir a cobertura vacinal e você aí abaixa a guarda, você abre portas para um eventual ressurgimento da doença, né? Isso já aconteceu aqui no Brasil, quer dizer, não só no Brasil, já aconteceu em outras partes do mundo, mas, por exemplo, o sarampo, o Brasil chegou a ter o certificado de erradicação do sarampo, quer dizer, nós chegamos a ficar 100 casos de sarampo no Brasil, se eu não estiver enganado, em 2016. E em 2018, né, com a diminuição da cobertura vacinal, né, o vírus do sarampo ele foi reintroduzido, né, por pessoas que viajavam de outros locais que não eram vacinados e trouxeram esse vírus para cá, e o sarampo ele ressurgiu porque nós não tínhamos um número seguro de pessoas vacinadas. Então essa história já aconteceu. E se faltarem vacinas, essa história pode voltar a acontecer de novo, com outras doenças. Doutor, falando especificamente da dengue, o relato é que não chegaram as segundas doses necessárias para completar o esquema vacinal. Quer dizer, então, se passar ali da janela que o fabricante, né, do imunizante diz para tomar a segunda dose, esse pessoal pode não ter todo o benefício que a vacina oferece. Sim, é verdade. Veja, vamos ver se eu consigo me fazer explicar. É verdade isso que você está falando, André, porque no caso da dengue você precisa de 2 doses, mas não é que a pessoa vai perder a primeira dose, né? A primeira dose vai fazer o seu efeito, a gente sabe que no caso da dengue ela tem uma duração, só que ela precisa de um reforço para que a pessoa mantenha sua imunidade por um período mais longo. Então, uma dose só vai conferir uma imunidade por um curto período, né? Mas você precisa da segunda dose para completar essa imunização. Então, você precisa da segunda dose. Mas não quer dizer que a pessoa vai perder a eficácia da primeira, porque para a segunda funcionar, ela precisa da primeira. Mas, realmente, se nós não vacinarmos a segunda dose, a pessoa, ao longo do tempo, ela vai enfraquecer essa proteção que ela adquiriu com a primeira dose. Médico pediatra, especialista em saúde pública, doutor Ivan Savioli Ferraz, muitíssimo obrigado. Bem-vindo de volta ao nosso país novamente, doutor. Vamos usá-lo muito, com certeza, aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até mais, doutor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Até mais.